Shalom, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui da Terra da Bíblia. E este é o meu convite, aprenda hebraico e assim aumente ainda mais o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo especial, ele faz parte das comemorações da semana do lançamento de uma nova turma do meu curso Hebraico Iniciante para Amantes da Bíblia. E o tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Eu quero mostrar para você como o conhecimento do hebraico aumenta ainda mais o seu conhecimento dessa história, que é uma das mais famosas, bonitas e interessantes de toda a Bíblia, a parábola do bom samaritano. Bem, essa é uma história muito contada, muito recontada. Ela, inclusive, foi pintada pelos grandes mestres da pintura mundial, como, por exemplo, Van Gogh pintou a parábola do bom samaritano, Rembrandt pintou também, e também outros grandes mestres da pintura. Além disso, essa parábola ela gerou, talvez mais importante ainda, dezenas e dezenas de hospitais ao redor do mundo, inspirou a fundação de hospitais ao redor do mundo, baseado nessa história que a gente vai estudar juntos. Aparentemente é uma história simples, mas a gente vai ver junto quantas interpretações profundas surgem a partir dessa história. Inclusive, esse é o nosso tema aqui, uma baseada no conhecimento do hebraico, tá bom? Legal, então vamos lá, você está pronto? Você está pronta? Então vamos lá. Bem, em primeiro lugar, vamos relembrar então a história do bom samaritano. A história do bom samaritano acontece quando um doutor da lei, ou seja, um especialista no Pentateuco, nas leis do Pentateuco, nas leis da Torá, ele pergunta para Jesus como uma pessoa pode garantir a vida eterna. E Jesus responde algo que vai nos interessar muito quando a questão é hebraica. Ele diz o seguinte: bem, o que está escrito? Como você lê o que está escrito? Tá bem? Esse é o ponto. A gente um pouquinho mais para frente vai voltar nisso. Mas de qualquer maneira, o doutor então ele responde assim: bem, na lei está escrito o seguinte: precisa amar a Deus e precisa amar ao próximo. E Jesus realmente concorda, ele diz, é isso mesmo. Mas aí o doutor da lei coloca uma questão para Jesus, mas afinal de contas, quem é o meu próximo? E a partir dessa questão é que se desenrola a parábola do bom samaritano. E a questão, e vamos então lembrar essa parábola, que ela é muito interessante e muito bonita, que é o seguinte: conta a história de uma pessoa que saiu de Jerusalém, está descendo a estrada de Jericó, em direção a Jericó, descendo porque realmente nos dias de hoje a gente vê isso, é uma descida bem grande de centenas de metros, e ele está indo em direção. Mal entrou no deserto, essa pessoa ela é atacada pelos bandoleiros do deserto, e ela é deixada nua e semi-morta na beira da estrada. Muito bem. Passa por ali um sacerdote, um Cohen, e ele simplesmente passa e não ajuda essa pessoa. Depois passa um levita e também se desvia dessa pessoa, não ajuda e continua o seu caminho. Até que enfim passa quem? Um samaritano. Esse samaritano ajuda essa pessoa, leva essa pessoa para uma hospedaria, acomoda essa pessoa na hospedaria e diz para os donos da hospedaria: olha, cuida dele e que eu vou voltar. E, bem, a história termina ali, e Jesus então pergunta para o doutor da lei: bem, nessa história, quem é o próximo? Aí o doutor da lei diz: bem, é aquele que teve misericórdia, ou seja, o samaritano. Ele falou: então é isso aí, então faça o mesmo, siga o que o samaritano fez. E a história termina ali. Muito bem, então como eu disse, é uma história que ela tem muitas camadas, aparentemente é simples, mas ela tem muitas camadas. A primeira, veja só uma coisa interessante, uma foto muito bonita de Jerusalém, e veja que essa foto transmite muito bem todo esse cenário, que é um cenário muito realista da Jerusalém daquela época e da nossa época também. Veja como Jerusalém está muito próxima do deserto, mal a gente sai da cidade velha, cruza
o Monte das Oliveiras e já se cai no deserto. Veja que nessa foto, essa vista aérea, já se vê o deserto e se vê ali o Mar Morto, que está em pleno deserto. Então, o setting dessa história é muito, muito interessante. Um outro elemento dessa história que é bem interessante é o seguinte: tanto na época de Jesus, no século I, quanto até hoje, o povo judeu ele pode ser dividido em 3 categorias. Isso está relacionado com o serviço no templo, mas também com o serviço da sinagoga na nossa época, que é o seguinte: os judeus, perante o templo e perante a sinagoga na nossa época, podem ser divididos em sacerdotes, Cohen, em levitas, que eram os assessores dos sacerdotes, e o restante do povo, que era chamado simplesmente de Israel. Assim é até hoje na nossa época. Na sinagoga existem rituais que se chama uma pessoa que é descendente dos sacerdotes, uma pessoa que é descendente dos levitas e qualquer outra pessoa que está na sinagoga, que é chamado de Israel. E assim é hoje e assim era no século I. E aqui a gente vê um elemento muito interessante, Jesus como um mestre contador de parábolas. Porque o que ele está fazendo? Ele mostra o seguinte: primeiro passa um Cohen, um sacerdote pelo samaritano e não ajuda, e segue o caminho. Depois passa um levita e não ajuda. Bem, para aquelas pessoas que estavam escutando essa parábola pela primeira vez, na mente deles, o que estava sendo esperado ali? Que passaria uma pessoa comum, uma pessoa de Israel. Mas eis que passa um samaritano. Veja, vamos fazer um parênteses aqui. Essas histórias, essas parábolas, as pessoas escutam a vida toda, desde a infância em diante. Ou seja, muito do impacto dessas parábolas já se perdeu, porque são escutadas muitas vezes. Mas quando ela estava fresquinha e sendo contada pela primeira vez naquele público, aquilo causou um grande impacto. E Jesus sabia isso como um contador de histórias. É o que os contadores de histórias chamam de um punch, uma pancada no meio da história. Por quê? Porque os samaritanos, naquela época, eles estavam em pé de guerra com os judeus. Eles se odiavam, isso a gente sabe os próprios evangelhos nos contam isso, e também o historiador da época, o Flávio Joséfos, também nos conta isso. Sem dúvida, os samaritanos e os judeus se odiavam. Então, nessa história, quando era para aparecer alguém de Israel e se defrontar com aquela pessoa na estrada, aparece um samaritano. E é justamente o samaritano que vai mostrar a misericórdia. Então esse é um grande impacto nessa história. Muito bem, através dos séculos, essa história ela foi muito interpretada, ela inspirou muita gente. Basta lembrar que Martin Luther King, o ativista dos direitos dos negros americanos, ele usou várias vezes a história do bom samaritano, uma delas, inclusive num famoso discurso final antes de ele ser assassinado. E o Martin Luther King veio aqui para Israel e ele percorreu essa estrada e ele fez uma vez um sermão de interpretação muito bonito sobre essa história, que ele diz o seguinte: é verdade, nós temos que ajudar essas pessoas que no nosso mundo estão na beira da estrada, mas também nós temos que nos preocupar em reformar a própria estrada para que não aconteça esse tipo de situação, essa violência na estrada. Lógico que ele estava interpretando aquilo na luz da luta pelos direitos civis ali nos anos 1960. Então uma interpretação bonita. Existe também uma interpretação clássica da teologia cristã dessa história, em que a pessoa que entra no deserto é a humanidade, os bandoleiros que atacam é Satanás, trazendo o mal, o sacerdote e o levita representam a lei na visão cristã que não salva, e o samaritano representa ali Jesus que realmente salva. E é interessante porque quando o samaritano, representando Jesus nessa interpretação, deixa a pessoa na hospedaria e disse: olha, eu vou voltar, então é o próprio Jesus dizendo: eu vou voltar. Então uma interpretação também muito interessante, que ela traz bem a visão clássica cristã. Agora, eu quero então finalmente trazer a interpretação do hebraico. Eu quero mostrar para você como o hebraico
ele dá uma interpretação muito bonita e que a gente não percebe em toda essa história, que é o seguinte, olha, quando o Jesus pergunta para o doutor da lei quem é o próximo, o doutor da lei traz, ele cita, ou melhor, quando Jesus pergunta como alcançar a vida eterna para o doutor da lei, o doutor da lei ele traz uma passagem de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que é ame a teu próximo como a ti mesmo. Em hebraico, veja só, em hebraico nós dizemos o seguinte, ve'ahavta lereacha kamocha. Veja só um elemento interessante do hebraico, perceba aqui como o hebraico é uma língua muito compacta. Numa mesma palavra, muitas vezes se junta preposição, possessivo, numa palavra só. Então, o que em hebraico se diz ve'ahavta lereacha kamocha, são só 3 palavras, na tradução em português e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só como o hebraico é compacto. O que nos interessa é essa segunda palavrinha no hebraico, lereacha. Lereacha é uma palavra compacta que quer dizer o teu próximo, tá bem? Tá tudo juntinho aí nessa palavra. Agora eu queria separar esse compacto ali de lereacha para chegar só na palavrinha próximo. O próximo, só isso, próximo. E o próximo, ele é formado no hebraico por apenas 2 letrinhas, uresh e o ain. Agora veja só, uma coisa muito interessante que dá uma abertura muito grande para a gente interpretar essa passagem. Olha só uma coisa interessante. A Bíblia, na época de Jesus, no século I, ela não tinha os pontinhos. E esses pontinhos estão representando ali as vogais. A Bíblia era escrita só pelas consoantes. Olha como a gente é feliz na nossa época, porque nos últimos 1000 anos surgiram os pontinhos. Então hoje é muito mais fácil ler a Bíblia, porque a Bíblia hoje tem os pontinhos das vogais, então é muito mais fácil ler. Mas na época de Jesus, eles batiam o olho nas consoantes e eles mentalmente colocavam as vogais, não está explícito ali. Por isso que a gente entende, então, quando Jesus chega para o doutor da lei e fala assim, o que está escrito? Como você lê? É assim que está literalmente no Evangelho de Lucas. Como você lê? Por que ele diz isso? Olha uma coisa interessante. O uresh e o ain, dependendo dos pontinhos que você coloca, das vogais que você coloca, ele vai para dois sentidos totalmente diferentes. Olha só. Se você coloca as vogais e a, você tem re-a. E re-a realmente é o teu próximo. Então fica certinho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é re-a. Agora olha só o seguinte, se você coloca outras vogais ali, em vez de re-a, você pode ter ra, nessas mesmas consoantes. E irá quer dizer mal, pode ser até perverso também. Então ali, quando Jesus fala para o doutor da lei, o que você está lendo aí, como você lê, porque realmente podia ler de 2 maneiras distintas, dependendo das vogais. Você pode então ler essa mesma frase, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas você também podia ler, e amarás o perverso como a ti mesmo, o malvado como a ti mesmo. E lógico que o que se consagrou pela tradição, lógico, é amarás o teu próximo. Mas aqui tem um jogo de palavras que Jesus estaria propondo nessa interpretação, que é o seguinte, que o samaritano aparentemente era o perverso, assim ele era visto pelos judeus, e o público que escutou essa parábola de Jesus era um público de judeus. Então ele está falando assim, o que aparenta ser o perverso, o que aparenta ser o malvado, esse justamente pode ter misericórdia e essa pessoa você tem que tratar ele como teu próximo. Então foi uma mensagem assim, um punch,
um impacto muito grande nessa interpretação em que Jesus está dizendo o seguinte, olha, aquela pessoa que você acha que é perversa, que você acha que é maldosa, essa pessoa demonstrando misericórdia, então não importa o que ele é, se ele é o samaritano ou qualquer outra pessoa que a gente entenda que aparentemente é uma pessoa má, mas essa pessoa sempre tem a possibilidade de mostrar misericórdia e essa pessoa você tem que tratar como seu próximo. Olha só que interpretação bonita, e a gente só entende quando a gente vai no hebraico. E olha que não é uma interpretação à toa, porque Jesus fala assim, como você está lendo? Que realmente não tinha a questão das vogais, então podia ir para outros sentidos, tá bem? Então essa é mais uma interpretação, e só que é a interpretação que vem do hebraico, e por isso o meu convite que eu quero reforçar para você ir atrás disso, aprender o hebraico e abrir assim um novo horizonte de leitura, de conhecimento e de amor pela nossa Bíblia, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, espero que se você tenha gostado, deixe o seu comentário, continue acompanhando esse lançamento do meu novo curso e é o meu convite para você entrar nessa jornada e finalmente aprender o hebraico, tá bem? É possível, com uma dedicação você chega lá, tá bem? Muita gente chegou lá e você pode chegar lá também, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, desejando para você muita paz, muita tranquilidade, muita saúde e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.